Olá, me chamo Carlos. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1994, em uma zona rural no centro-oeste de Minas Gerais. Naquela época eu tinha 25 anos, porém a história não começa no ano de 1994, e sim por volta dos anos de 1981, 1982. Nessa época eu tinha 12, 13 anos de idade e morava na cidade grande, perto da zona rural onde aconteceu o fato, cerca de uns 30 quilômetros. Meu pai tinha um sítio naquela região e sempre íamos lá. Como era de costume, pelo menos naquela época, os vizinhos ali de sítios e fazendas próximas eram todos conhecidos uns dos outros e faziam visitas uns aos outros. Em uma certa fazenda, que ficava a cerca de uns 2 quilômetros do sítio do meu pai, em uma parte do terreno havia uma tapera muito pequena, com apenas um quarto e uma cozinha, dois cômodos bem pequenos. A história era que o dono da fazenda havia construído aquela tapera apenas para guardar ferramentas e fazer uma comida quando estivesse trabalhando naquela região da fazenda, para que não tivesse que ir até a sede da fazenda. Mas desde que eu me entendo por gente, naquela época eu tinha 12, 13 anos, aquela tapera nunca foi usada para isso. Deve ter sido usada somente nos anos atrás, antes mesmo de eu nascer, pois aquela tapera sempre morava uma senhora de uns 70 anos de idade. Morava ela e um cachorro vira-lata. A história que eu sempre ouvia de todos é que aquela senhora não tinha família e também não tinha nada de bens materiais na vida, a não ser sua aposentadoria, que inclusive era sacada todo mês pelo próprio dono da fazenda, pois ela não sabia mexer com banco e também não tinha o costume de ir até a cidade. Além do que, aquela senhora tinha um certo problema mental. Ela não conversava com ninguém, a não ser com o dono da fazenda e com mais 2 ou 3 pessoas daquela região, que tinham uma certa consideração com ela. E mesmo assim ela conversava muito pouco com eles. O dono daquela fazenda era muito amigo do meu pai, e sempre que nós estávamos no sítio, eu e meu pai íamos na fazenda dele, e muitas vezes ele também ia até o nosso sítio. Aquela tapera fica em um ponto da estrada dentro da fazenda, a estrada que tem que ser usada para chegar até a sede. Então, sempre que íamos até a fazenda, passávamos na frente da tapera, e na maioria das vezes aquela senhora estava lá de fora. Às vezes estava lavando roupa ou dando milho para algumas galinhas que ela tinha ali. Como eu era muito novo, eu tinha medo daquela senhora. E o detalhe é que muitas vezes que íamos até aquela fazenda, íamos a pé, para fazer caminhada e respirar puro. Houve uma vez que estávamos indo a pé para a fazenda. Estávamos eu, meu pai e mais 2 primos, mais ou menos da minha idade. Meu pai, nesse dia, estava meio bêbado e com uma lata de cerveja na mão. Quando passamos no ponto da estrada onde ficava a tapera, ela estava lá fora. Ela estava pendurando algumas linguiças no varal. O povo daquela região tinha o costume de fazer isso. Acho que é para defumar a linguiça, alguma coisa assim. Meu pai viu ela e disse que ia lá conversar um pouco com aquela senhora. Ela tinha um apelido de Jupira. Eu não sei o porquê desse apelido, mas era assim que todos da região se referiam a ela. Eu e meus primos, já com medo, acompanhamos meu pai até a porta daquela tapera. O engraçado é que meu pai chegou lá cumprimentando, mas ela não falava nada, só ficava rindo e continuava com os seus afazeres. A Jupira era uma senhora um pouco gorda e sempre usava um lenço na cabeça para proteger do sol. Meu pai tentava continuar, puxar assunto com ela, mas ela nada de responder. Depois de alguns minutos, meu pai fez uma coisa que ele não deveria ter feito, até mesmo por questão de respeito. Como ele estava bêbado, ele resolveu fazer uma brincadeira com ela. Ele disse algo como que se o dono da fazenda iria expulsar ela dali, e que ela iria ter que arrumar outro lugar para morar. Na hora eu nem sabia onde enfiar minha cara, não achei certo meu pai brincar com aquilo. Então ela olhou com uma cara séria para meu pai e finalmente abriu a boca e disse: "Daqui eu não saio nem depois de morta." Meu pai continuou rindo e fazendo mais algumas piadinhas em relação àquilo, e cada vez ela ficava mais nervosa. Para acabar com aquilo, eu falei para a gente ir embora. Meu pai finalmente parou e retomamos nossa caminhada em direção à fazenda.
Não levei nada daquilo a sério e a vida continuou. Depois desse dia, passamos várias outras vezes por aquela estrada e sempre a víamos lá de fora daquela tapera durante alguns anos. Cerca de uns 5, 6 anos depois desse ocorrido, pelo ano de 1986, 1987, aquela senhora apelidada de Jupira faleceu. A vida continuou normalmente. Ainda depois da morte dela, passamos por aquela tapera e a tapera continuava lá, abandonada, sem ela. O tempo continuou passando e no ano de 1994 eu já estava com 25 anos de idade. Houve um final de semana que levei alguns amigos para o sítio para bebermos e fazermos churrasco no sábado. Já havia 7, 8 anos que a Jupira havia falecido. E a tapera que ela morava continuava lá, do mesmo jeito abandonada. Era noite de sábado, meus amigos e eu estávamos no sítio farreando. Havíamos combinado durante o dia de fazer uma pesca noturna. Estávamos todos muito animados. Como era eu que conhecia a região, eu sugeri que fôssemos pescar em uma das lagoas que havia naquela fazenda do amigo do meu pai, pois lá seria o melhor lugar. E como eu era íntimo do dono, não haveria nenhum problema. Naquela época eu já tinha meu carro, e mesmo sendo muito perto, resolvemos ir de carro por ser à noite e também porque tínhamos que levar as coisas da pesca. A lagoa que eu sugeri ficava na beira da estrada, cerca de uns 200 metros de onde ficava a tapera, em que a Jupira morava. Paramos o carro do lado da lagoa e ficamos um bom tempo lá pescando. Era lua cheia naquela noite. Dado certo momento, eu e mais um outro amigo largamos as varas apoiadas no mato, esperando algum peixe fisgar, e ficamos conversando ali sobre aquela região, quem era o dono daquilo e tudo mais. Quando de repente eu olhei para o lado que ficava a tapera, e para minha surpresa eu vi uma coisa inesperada. Eu podia ver uma luz vindo de lá, como se alguém tivesse com uma lamparina acesa, bem na porta da tapera. Eu imaginei que seria o dono da fazenda fazendo alguma coisa por lá. Como eu estava animadinho por ter bebido no sítio, resolvi ir até lá confirmar. O meu amigo que estava em pé ali conversando comigo também foi junto. Estávamos andando em direção à tapera, enquanto os outros continuavam lá na pescaria. A tapera estava a cerca de uns 150 metros, 200 metros de nós, e aquela luz que parecia ser de uma lamparina continuava lá parada. Imaginei até que o dono da fazenda tinha nos visto, indo em direção à tapera, e estava lá nos esperando para bater uma prosa. Quando estávamos chegando, aquela luz entrou para dentro da tapera, e sem nenhum medo eu estava imaginando que era o dono da fazenda que tinha entrado para ajeitar alguma coisa lá dentro, esperando que a gente entrasse também. E assim fizemos. Fomos nos aproximando da casa e aquela luz estava lá dentro, iluminando o cômodo do único quarto que tinha lá. Detalhe que a entrada da tapera era pela cozinha. Quando chegamos bem na porta da cozinha e fomos entrar, gritamos: "Opa!" Porém, quem estava lá não respondeu. E fomos entrando. Para nossa surpresa, quando entramos, não tinha ninguém dentro da casa, e aquela luz que seria de uma lamparina havia desaparecido. Meu amigo e eu só olhamos um para o outro, e sem falar nada já saímos correndo dali. Começamos a correr pelos matos em direção à lagoa, e um gritando para o outro: "Cara, o que foi isso?" E o outro falando: "Não sei, continua correndo." Quando corremos cerca de uns 150 metros, nós paramos para recuperar o fôlego e olhamos novamente em direção à tapera, que já estava longe novamente. E para nossa surpresa, lá estava de novo a luz da lamparina acesa em frente à casa. Nossos corações já estavam totalmente disparados. Eu falei: "Cara, vamos embora daqui." Corremos em direção à lagoa. Os meninos que tinham ficado lá já estavam arrumando as coisas, só esperando a gente voltar para poder voltar para o sítio. Eu dei graças a Deus e falei: "Vambora, vambora." Entramos no carro e no caminho explicamos o que tinha acontecido. E ainda tomamos uma zoada dos outros que tinham ficado na lagoa e não tinham presenciado aquilo. Já no sítio, todos nós comentando sobre o que tinha acontecido, eu lembrei daquela vez, há cerca de 11, 12 anos antes, quando meu pai fez aquela brincadeira com aquela senhora, sobre ela ter que sair da tapera, e ela disse que não sairia nem depois de morta.
e cheguei à conclusão que só podia ser o espírito dela, reproduzindo aquela luz de lamparina. Depois do ocorrido, nunca mais voltei naquele lugar à noite. Alguns anos depois, ali para os anos de 2001, 2002, o dono da fazenda resolveu colocar aquela tapera abaixo e transformar toda aquela área em pasto. Se realmente era o espírito da Jupira que vagava por lá, eu tenho só a curiosidade de saber se ela deixou de ficar ali depois que a tapera deixou de existir ou se continua por lá, mesmo sem ela. Boa noite.